Vamos lá, pessoal. Vou falar de Zen porque que eu acho que ela está um pouco perigosa, tá? Tem um vídeo meu no grupo de estudos que eu falo de Fibo versus perspectiva de Fibo versus perspectiva de Market Structure, tá? Então, se a gente for olhar aqui, realmente aqui o ativo ele fez um choque para baixa e um choque para alta, tá? Então o choque para baixa ele está bem aqui nesse ponto aqui, ó. O ativo ele veio aqui, né? Ficou aqui nesse suporte bottom fishing e quebrou para baixo aqui. Então aqui ele fez um choque para baixo, tá? Invertendo a tendência de alta para baixo. Mas logo em seguida, né? Se a gente contar esse aqui como um topo válido, aí aqui um fundo válido. Então aqui a gente teve um fundo que originou um topo que quebrou o topo válido anterior e fez de novo um choque para alta. O mercado ele costuma fazer bastante isso, choque e choque de novo, né? Mas por que que do ponto de vista macro eu acredito que tem muito mais peso esse choque para baixa e do ponto de vista de curto prazo esse choque para alta ele tem um pouco mais de peso. Vamos lá, vamos explicar. Porque nesse movimento de queda aqui, o topo mais alto desse recuo, que é esse topo aqui, não pegou os 50% da estrutura anterior, que seria esse topo aqui, ó. Se eu traçar até aqui esse fundo, então esse topo aqui não pegou os 50% dessa estrutura, o que torna essa estrutura do ponto de vista de market structure que ela não foi mitigada ainda, portanto ela ainda é uma estrutura válida. E aí a Fibo, né, ela continuaria até aqui embaixo. Então, do ponto de vista de market structure, tudo isso daqui seria um movimento só, tá? Porque só considera-se correção de fato um pullback, né? Um repique que pegue pelo menos 50% da estrutura anterior, né? Então, até se a gente pegar e der um zoom out, tá? Vamos apagar isso daqui, né? Vamos colocar aqui no tempo gráfico, por exemplo, de 10 dias. Olha como que tá esse movimento aqui. Até em gráfico Heikin Ashi, como fica, parece, ó, um movimento só, né? Se eu colocar no tempo gráfico, talvez até um pouquinho maior, 2 semanas, ó, um movimento só. Então, do ponto de vista bem macro, é só choque para baixo aqui. E aí a gente pode pegar a Fibo lá contra o topo anterior, né? O repique agora bateu em 50%, considera essa estrutura mitigada, então ele pode continuar a tendência de queda, né? Mas ele tem espaço para subir ainda, né? Porque os ursos eles ficam posicionados de 50% para cima. Então a gente, principalmente aqui contra o topo aqui nessa zona aqui de 0.7, 0.8, aqui ó. Então, se aquele choque para alta aqui que eu marquei tem sim, digamos assim, fundamento para ele subir, tocar nesses níveis aqui e daí o choque para baixo macro, né, fazer efeito e cair, tá? Mas como já tocou em 50%, se o mercado decide corrigir já, ele vai cair já, tá? Então, a tendência macro desse ativo ainda é uma tendência de baixa, tá? Mas para operar em diário, né? Para a gente operar em diário, se realmente a estrutura do diário é essa, para alta, essa daqui seria a estrutura de alta do diário, tá? Mais ou menos aqui, ó. Essa é a estrutura de alta do diário. E olha lá onde é que ele foi. Tá vendo como o Fibo funciona? 0.786. Então aqui ele está brigando nesse suporte para tentar inverter e continuar subindo, tá? Então a curto prazo, digamos, operando diário, ele tá legal para a gente pegar um long, porque a gente tem um stop definido, tá? O que eu acho que pode acontecer, ó, esse movimento aqui é um movimento bem traiçoeiro, tá? O que eu acho que pode acontecer, tá? Opinião minha, né? Eu acho que o ativo ele pode vir aqui, vir mais ou menos aqui e daí subir, tá? Por quê? Porque daí ele capturaria esse fundo aqui, mas não perderia esse fundo aqui, tá? Porque aqui pode ser uma criação de liquidez. Então aqui ele varre liquidez, deixa um pavio e sobe, né? E todos os pavios, todos os candles vão estar fechados aqui nessa zona aqui de 0.786 mais ou menos. E vai subir. É o que eu acredito para curto prazo, tá? Mas eu não manteria muito por causa do choque para baixo aqui, que em tempo gráfico maior ele tem mais força, entendeu? Porque esse topo aqui não pegou 50% da estrutura anterior. Esse aqui que pegou, né, 50%. E ele pode subir, continuar subindo até os order blocks aqui, resistência
principais, que são dois, né? Esse daqui, tá? E o outro lá em cima, né? Também aqui, tá? Beleza? Valeu!